começando mais um penúltimo, o seu programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. E hoje recebemos a professora Cíntia San Martin, que é do Departamento de Teoria da Comunicação, aqui da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. E hoje nós vamos ter um bate-papo sobre feminismo. Então, professora Cíntia, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Graças ao feminismo, muitos direitos foram concedidos às mulheres para uma maior equiparação ao sexo masculino, que historicamente sempre foi privilegiado em detrimento do sexo feminino. Hoje em dia, há algum direito a ser conquistado ou essa luta pode ser dada por encerrada? Bom, eu acho que a luta feminina, ela nunca será encerrada, né? E eu acho que é importante a gente pensar a partir do quanto essa luta foi importante desde o início até hoje, né? Historicamente, como ela se definiu ou vem se definindo dentro do debate, que a gente pode pensar no debate do feminismo, que é um debate tanto filosófico quanto teórico, né? E que ele está permeado, né, por várias, vamos pensar, por várias disciplinas e por vários movimentos dentro de movimentos, né? Eu acho que o primeiro momento, a primeira onda feminista, como é chamada, né, pelos teóricos, pelas teóricas feministas, inclusive, vai ser pelo direito de uma certa igualdade, né, e uma certa igualdade que vai ser pensada no plano político, né? Então, no final do século XIX, começo do século XX, esse direito de ter, por exemplo, do voto, né, de uma participação política. Né? A segunda onda, ela que se inicia na na segunda metade do século XX, né, é considerado um movimento, ele vai também, né, demandar não só as questões políticas, de participação do público e das questões da própria cidade, das constituições, enfim, mas também, né, uma demanda que existe de pensar a igualdade, problemas sociais, né, sociais que também são trazidos pelas mulheres, né. Então, aí você tem justamente, né, cada vez mais a presença do debate do que é ser homem, do que é ser mulher, né. E é claro que aí você tem uma questão sexista que foi muito vivida nessa segunda onda, né, e até de uma certa radicalização, né, do que se chamou movimento feminista, né, de pensar uma igualdade, mas uma igualdade a partir da diferença do sexo muito marcada, né, e onde a mulher passou também a demandar os direitos como os homens tinham até esse momento, e direitos sociais, direitos políticos. Mas o que eu acho mais interessante foi a terceira onda, né, que vai trazer as questões sociais políticas, mas não a partir dessa diferença muito marcada, né, entre homem e mulher, mas vai trazer, por exemplo, através de um pensamento filosófico muito mais sutil, né, e teórico, aonde você tem até como a Judith Butler, né, que é uma feminista muito, que a gente vai chamar muito representante dessa terceira onda, aonde você tem a discussão de que há uma possibilidade até não do sexo, mas da construção do gênero, e que a construção do feminino, masculino, é muito mais, não só uma constituição biológica, né, e aí ligada ao sexo, mas uma construção cultural. Né? Então, essa luta feminina, ela é constante por quê? Porque depende muito, por exemplo, da cultura que você nasce, como que os discursos, né? Chantal Mouffe, por exemplo, vai dizer, as mulheres nascem em sociedades onde tem uma construção pedagógica de um discurso do que é ser mulher, e aí o que é ser mulher por exemplo, chegar a determinada idade, se casar, de ter prazer ou não, e depende muito de como isso é dado em determinadas culturas, onde você tem uma pedagogia do ser mulher nessas sociedades que você precisa romper. Né? Quer dizer, existem as diferenças em todas as sociedades e que as próprias mulheres dessas diversas culturas, né, precisam repensar o seu papel e o quanto esse discurso que é dado geralmente por uma sociedade patriarcal, né, ele deve ser repensado. Né? Então, o movimento feminino, né, não só feminista no sentido mais radical, ele vem sendo constante hoje, principalmente na contemporaneidade, quando você pensa nas diferenças que são presentes, por exemplo, nas discussões de uma mulher negra, lésbica e que vive, por exemplo, na África, né? Quer dizer, ela é muito diferente das demandas e das discussões que devem ter, que são presentes, por exemplo, numa mulher intelectual branca, né, que vive, por exemplo, nas sociedades europeias ou na sociedade estadunidense, né? Quer dizer, eu acho que esses direitos, a discussão atual pelos direitos, né, das mulheres hoje na atualidade, e que vem
junto com essa terceira onda, né, que são as que também se pode pensar no pós-feminismo, ela vem com uma força, né, para se pensar a diferença, né, pensar essa questão da diferença como a diferença também e a questão do gênero como um construto cultural e que ele deve ser debatido dentro da sua própria cultura e transculturalmente também, né, com as outras culturas. Então, eu acho que o próprio processo de globalização ajuda a gente a ampliar as nossas agendas, né, de discussão dentro das nossas cidades e do nosso país, né, para a gente também enxergar o outro, né, e o outro a partir dele, na realidade, para perceber que a discussão feminina ela é muito ampla e muito rica também, né, quer dizer, não dá para a gente defender apenas determinados direitos, é preciso pensar não só, por exemplo, no direito ao aborto, mas é preciso a gente pensar, por exemplo, como está no Brasil hoje o índice de estupros, que acabou de sair o dado ontem, né, maior do que o de homicídios, quer dizer, não dá só para dar o direito de aborto, você tem que repensar mais uma vez, uma sociedade que tem por detrás uma pedagogia que é de cultural, né, que foi forjada a partir de um discurso muito mais patriarcal, né? Então, quer dizer, você precisa repensar outras questões para além apenas de dar o direito ao aborto, né? Eu acho que isso está sendo colocado em questão, né? Eu acho que está muito presente e essa luta continua, né? Quer dizer, eu acho que nós temos ainda que dar passos longos e largos, né? Ainda no Brasil, por exemplo, para a questão do direito ao próprio corpo, né? Quer dizer, você ter o direito ao seu corpo, o direito de não ser incomodado, né? Nem tocado pelo outro de formas violentas. E as violências que se dão em níveis distintos, né? Mas que acontecem no nosso cotidiano enquanto mulher, né? Quer dizer, não dizer que nós somos diferentes e que homem essencialmente é diferente de mulher, eu acho que esse essencialismo ele já foi ultrapassado nas discussões feministas, né? E a Simone de Beauvoir eu acho interessantíssimo, porque ela vai seguir, a gente não nasce mulher, mas se torna mulher, e essa questão do construto cultural e existencial também, né? E que dá possibilidades das transexualidades e de todos os outros modos né, de se aproximar, de viver os gêneros, né, e que tem que ser livre, né. Então, eu acho que a gente tem discussões aí transgêneros, a gente tem as discussões também das transexuais, a gente tem muitas demandas no campo do que seria a luta feminina, né, e feminista, em questão, dado nesse momento que a gente vive nessa cultura... na cultura contemporânea, né? Na sociedade contemporânea. Sim. Professora Cíntia, atualmente uma série de movimentações eclodiram para favorecer, de certa forma, o sexo feminino, denominado preconceituosamente de sexo frágil até hoje. Alguns exemplos são o Fêmen, os protestos contra os estupros na Índia e a Marcha das Vadias no Rio. A seu ver, qual é a importância dessas correntes para a luta feminina pós-moderna? Bom, eu acho fundamental, porque a gente com certeza, né, fica na academia, a gente pensa muito essas questões e demandas das mulheres, e os movimentos sociais, eles são importantíssimos, né, para trazer à luz o que de fato, né, porque a questão feminina não é uma questão, não é só uma questão pública, é uma questão privada também, né, quer dizer, isso é muito interessante a gente perceber que quando a gente luta pela não agressão, pelo não estupro até do próprio parceiro, né, por todas essas questões que às vezes são vividas privadamente. Eu acho que todos esses movimentos sociais, o que eles fazem? Eles agrupam, né, eles trazem um amálgama de todas essas questões que às vezes estão inclusive na vida privada dessas mulheres, né, e colocam essas questões, publicizam essas questões, né, para um plano de uma esfera civil local, global, né, quer dizer, num lugar menor, enfim, né, e que é muito importante para que a gente coloque isso como uma questão social política. Então, a questão privada das mulheres é uma questão política também, né? Não uma questão do lar, uma questão vivida apenas privadamente, que não diz respeito ao Estado ou às outras movimentos sociais também, né? Que podem aderir a essa causa. Eu acho que isso é muito interessante na contemporaneidade, porque você não precisa só das feministas colocando essas demandas e lutando por elas. Eu acho que você tem também um encontro de outros movimentos que apoiam, né, e que saem às ruas. Você tem manifestações, por exemplo, onde outros movimentos vêm se unir a essas causas, por exemplo, né, porque
porque acreditam, né, que elas devem ser trazidas ao debate público, né, não ficar só na zona do privado. A questão das vadias, por exemplo, né, eu gosto muito desse movimento, e eu acho ele fundamental justamente para desprivatizar esse problema que é da questão feminina, né, vivida pela maioria uma grande parte das mulheres brasileiras, né? Eu acho que, mais uma vez, a violência ela se dá em vários níveis, né? Não precisa só ser estuprada, mas eu acho que tem outros níveis de violência que se dão dentro das casas das mulheres, né? E até mesmo na rua, né? Na rua também, né? Mas que devem estar presentes na nossa discussão. Isso não pode ser tabu, né? E eu acho que esses movimentos trazem isso à tona, né? Eu gosto muito como eles nomearam, né? O que é vadia, né? Então eles trazem a discussão do que é ser vadia, de vadiar, né? De estar por aí, e que a mulher ela tem o direito de estar por aí, né? E ser respeitada, né? Por homem, por mulher, enfim, né, por todos aqueles que convivem com ela na sociedade, né? Quer dizer, a mulher tem o direito de viver a cidade, tem o direito de ocupar os espaços, né? E ser respeitada, né? Ser respeitada na individualidade dela. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente teve, né? Esse século que a gente tem, um século e meio de lutas, né? Feministas, de ter o direito de ocupar os espaços sociais e políticos, né, das nossas cidades, nação, etc. Muito obrigado pela sua presença, professora Cíntia. E fica por aqui mais uma edição do Penúltimas. Até a próxima conexão. Boa noite.